1. Um primeiro tempo espetacular do Atlético hoje contra o Atlético Goianiense, com o detalhe: o Atlético Goianiense tinha tomado só 4 gols até agora no campeonato. Era a melhor defesa da competição. Aliás, hoje tomou 4. O Atlético Goianiense tinha a melhor defesa da competição. Hoje tomou 4 do Galo, que jogou muito bem, uma grande exibição. Mais uma, né? O Atlético é um time que dá mostras de que vai brigar lá em cima, né, Rafa? Eu acho que o Atlético deveria ser menos dependente dos jogadores de qualidade que tem. Ele deveria dar uma resposta melhor com todo mundo à disposição. Porque hoje tinha. Quando a gente fala do Savarino, fala do Nath, fala do Zarate, fala do Hulk, esse acúmulo de qualidade, ele gera um volume, uma eficiência, uma capacidade de definição muito acima da média. As 2 pancadas que o Zarate acerta no primeiro tempo, a finalização do Nacho no segundo tempo, isso é muito acima do padrão. Só golaços hoje, né? E principalmente a questão do equilíbrio. O Atlético é um time que, sem o Savarino na direita, se caracteriza por forçar muito o jogo no lado oposto. Porque tem a passagem do Arana, isso falando das condições ideais, né? Passagem do Arana, a presença do Keno, nem estavam lá hoje. Mas com o Savarino, o lado direito funciona. E funciona organizando. As jogadas passam por ali e tem fim. Terminam dentro da área, terminam encontrando alguém. E o Atlético foi incapaz de sustentar o repertório, o Atlético Goianiense, no caso, né? De sustentar o que era esse repertório ofensivo do Galo. Porque aí você cobre um espaço. O Savarino está escapando, cobre. Aí você já pega um volante, traz para ajudar o Igor Cariús ali, abre um espaço no meio. O Hulk está levando vantagem no duelo. Aí você gruda o Marlon Freitas, por exemplo, para tentar acumular mais gente dentro da área. Aí sobra mais uma vez o Zarate ali na frente para finalizar. É cobertor curto num jogo como esse contra o Atlético. Quando tecnicamente os caras falam tão alto assim, como foi hoje, dificilmente uma equipe de menor investimento vai compensar, né? Porque a gente também não está falando de um nível esplendoroso assim. O trabalho do Barroca, bem ou mal, também é recente. Acabou de começar. É bem competitivo dentro do brasileiro. O passe do Hulk para esse gol, né? 1-2, a velocidade, a sequência, a velocidade nas ações, a qualidade nas ações. Isso passa muito por essa individualidade. Eu acho que esse time tem bola para mais com relação à regularidade. Ele acaba, por exemplo, a derrota para o Santos. Sim. É claro que tem passado por um momento difícil, as ausências, um grupo mexido, o trabalho do Cuca também não é de longo prazo, acabou de chegar. Se a gente for... Em futebol brasileiro nem parece que acabou de chegar, mas é real, acabou de chegar. Né? Não tem um trabalho de tanto tempo assim, mas eu acho que é time para coletivamente entregar isso mais vezes e com uma desenvoltura, assim, tem 2 ausências, o time ainda entrega o padrão. O Atlético ainda não consegue fazer isso hoje, o Mineiro. E acho que pode vir a acontecer dentro do campeonato mais pra frente. Mas a amostra hoje foi espetacular. Eu tô olhando aqui as mensagens de vocês aí de casa, tal, na hashtag troca de passes, né? Se vocês quiserem falar com a gente, mandem pra nós aqui a sua opinião, a sua pergunta. E tem muita gente aqui, Pedrinho, elogiando o Nacho. Eu perdi até a mensagem, são tantas aqui. Um dos internautas aqui que estão acompanhando o programa perguntando: o Nacho é o melhor gringo que a gente tem no futebol brasileiro hoje, Pedrinho? Porque realmente ele tá gastando a bola, né? Ele tá jogando muito, né? Mas o Arrasca também viveu um momento excelente no Flamengo. É porque tá acontecendo agora, a gente fica muito preso. Ele é um jogador inteligentíssimo, né? Aí a gente, cada vez mais, eu tenho a certeza que o jogo, por muito tempo ter carregado historicamente que não precisava se pensar no futebol, né? Porque se você era rápido, você jogava. Se você tinha força, você jogava. Essa aí, Pedro. Mas cada vez mais o jogo é pensado. Essa aí é brincadeira. É inteligência, é entender o que está acontecendo. A movimentação, ela tem que gerar um benefício para você ou para um companheiro. Então, você não se movimenta por se movimentar. Você tem que movimentar para gerar algo importante para a sua equipe. E o Hulk se movimenta muitas vezes para gerar um benefício para os seus companheiros. Ele sai da área, muitas vezes ele recebe, para ele mesmo fazer a pifada, dando o último passe, e às vezes ele sai da área para gerar um espaço para o seu companheiro. Então, tudo é muito pensado. O grande trabalho do Cuca nesse Atlético é fazer com que tantos talentos se conectem. Eu acho que eles precisam se conectar, estarem próximos, né? Existirem combinações para que facilite e potencialize o jogo desses caras, porque eu ainda vejo muito do jogo intuitivo. Aí mais uma demonstração do que é o entendimento do jogo e é brincadeira a finalização. Né? Que tapa nojento que ele deu na bola, né? E eu vou botar...
Diga. Eu vou botar um salgadinho aí nessa festa. O Hulk, continuando assim, meu amigo... Eu ia falar isso. Vai chamar a atenção da seleção brasileira, hein, cara? Eu ia falar uma coisa pra vocês, assim, que é o seguinte, quando o Hulk foi contratado pelo Atlético, né, conhecendo o Hulk, eu já imaginava que ele fosse sobrar aqui no futebol brasileiro, que ele fosse fazer muita diferença. Começou mais ou menos ali, mas a partir do momento que o cara engrenou, o que ele faz de diferença nesse time do Atlético, porque ele, tanto, né, não é só aquele cara da finalização, porque o Hulk ficou muito conhecido pela força física e a patada de canhota que ele tem, né, de qualquer distância. Mas ele também consegue, olha essa jogada, ele ganha na força física, dá o tapa preciso ali, né, para o Zaratio, para que ele também batesse com muita categoria e fizesse o gol. Ele participa de todos os gols do Atlético, né? Hoje ele não marcou, mas ele participa de todos os lances, né? A mudança de função foi muito importante. Não só a adaptação, que é natural ele passar por isso depois de anos no futebol chinês, mas ele teria muito mais dificuldade sendo o cara que parte do lado do campo. E ele ainda estaria tirando o espaço de um cara que não é badalado, que eu citei hoje, e que faz uma diferença absurda, que é o Savarino. Que tem essa inteligência de movimentação, que é um ponta que organiza. Então ele adiciona ao Nacho, adiciona ao Zarate uma qualidade na organização gigantesca. O Hulk jogando partindo da direita, cobria um espaço de campo maior, estava mais distante do gol, tinha uma influência menor no jogo e tirava espaço do jogador importante. Tudo ao mesmo tempo. Então acho que é bem relevante a mudança de função também. Não sei se vai ser o suficiente para que a gente fale... Para que a gente fale de seleção, sim, mas que para isso se efetive na prática. Mas é um jogo... Até porque existe um ranço contra o Hulk, pelo que foi a Copa 2014, gigantesco, né? Todo mundo que participou, quase todo mundo. Então, acho legal... Um pouco marcado, né? Acho legal esse fim de carreira dele aqui para mostrar que, cara, não é... Até porque eu não acho nem que ele tenha feito uma Copa tão ruim assim, mas, enfim... Como a gente tomou 7-1 e depois 3-0, todo mundo espancou. E ele não a marcou Copa de praticamente na Copa também, todo ajudou mundo. A criar essa... Um dado sobre esse Atlético, também falando do que o Pedrinho fala do intuitivo e da qualidade individual. O Atlético hoje finalizou mais vezes no gol do que fora. Isso é raro. Mas também é muito por causa da qualidade dos jogadores, né? Olha os caras que estão jogando hoje. Você tem o Hulk, que finaliza muito bem. Você tem o Nacho, que é um baita finalizador. Você tem o Zaratio, que hoje estava iluminadíssimo também. Ou seja, é muito cara bom finalizando, né, Pedrinho? E isso, claro que vai aumentar, ou pelo menos normalmente aumenta o teu percentual de acerto, né? Pelo menos no alvo, né? Exato. A qualidade é isso. Eu acho que a função de um treinador é potencializar o jogo desses caras. A gente tem visto na própria Eurocopa seleções com gerações que a gente não sabe quando essas gerações vão se repetir com tanta qualidade, que coletivamente não rende. A própria Inglaterra, né, que eu acho que individualmente é uma das melhores seleções. Já trouxe aqui minha tese aqui, que o treinador lá é fraco, viu, Pedrinho? Não sei se você concorda, não. O Foden fez um out no banco, porque os caras quando jogam parece que a culpa é deles. O Sancho não tem nem oportunidade. Está sendo vendido aí por milhões e joga muito no Borussia. Então, assim, como é que você não consegue fazer com que esses caras rendam na seleção? Será que a culpa é deles? E aí a gente fica com aquele discurso, o fulano na seleção não joga. Me desculpe, o cara pode ser mais talentoso do mundo, mas o coletivo, ele te proporciona algo diferente. O Neymar, ele é a prateleira mais alta do futebol mundial. Mas se o coletivo não ajudar, o potencial dele não vai aflorar como poderia. É lógico que ele mesmo assim vai se destacar, mas a gente vê que o coletivo ajuda. O Neymar jogou mais aonde? No Paris ou no Barcelona? No Barcelona. Porque por mais que no Paris ele tenha muitos jogos assim que eu vi ele fazendo coisas de maluco, só que o coletivo do Barcelona potencializava o jogo dele na hora certa. O Neymar não precisava toda hora vir no meio-campo buscar a bola porque a bola não chegava. Ele tinha o momento certo para botar para fora. Então, eu acho que o grande trabalho do Cuca no Atlético é esse, potencializar o jogo de um elenco forte individualmente, como é o elenco do Flamengo, que já teve alguns treinadores que não conseguiram botar para jogar, e o Jorge Jesus conseguiu potencializar o jogo desses caras, botando quase do meio-campo para frente, ninguém que marque, e o Rogério dando continuidade num trabalho também do meio para frente com um jogador que não tem característica nenhuma de marcação. Só agora com a saída do Gerson
que o João Gomes está ocupando espaço. Antes de chamar a coletiva do Cuca, né, a gente vai ouvir o que o Cuca disse depois dessa goleada do Atlético Mineiro sobre o Atlético Goianiense. Um detalhe sobre o Atlético Goianiense, né? Me surpreendeu hoje o quanto o Atlético Goianiense ficou vulnerável diante do Atlético. Apesar de você já disse do cobertor curto ali, pela qualidade do Atlético, tudo bem o Atlético ter superioridade sobre o Atlético Goianiense. Agora, o primeiro tempo foi assustador. O Atlético Goianiense não conseguiu marcar o Atlético e também não conseguiu criar absolutamente nada. Foi muito passivo o primeiro tempo do Atlético Goianiense. Se a gente olhar o próprio retrospecto do Atlético Goianiense nesse início de campeonato, né, que tem feito boas partidas e hoje em nenhum momento foi páreo para o Galo no Mineirão, né, Rafa? Mas eu acho que passa muito por essa efetividade do Galo. Porque o Atlético, por exemplo, se você pressiona um Corinthians, a posse do adversário, naturalmente você força o erro. Contra o Atlético, eles poderiam até ter adiantado um pouco mais, jogado um pouco mais dentro do campo do Atlético, mesmo que sem a bola, para forçar o erro do Atlético Mineiro, né, no caso. Mas jogo de Atléticos é sempre difícil, né, para falar de Galo e Dragão, para não mais fácil, para não ter erro. Mas a partir do momento em que você vê que o adversário está acertando o que se propõe, o jogo tecnicamente foi muito feliz para o lado do Galo. E isso fez uma baita diferença, eu acho que também na postura do próprio Atlético Goianiense, que buscou se resguardar, foi menos agressivo do que em outros momentos e ainda assim foi incapaz de proteger a sua própria área. A frente da área estava exposta. E se a gente reparar a jogada do primeiro gol, é um escape de velocidade do Hulk, porque o Atlético o Goianiense não se limita só a fazer o bloco baixo, grudar na própria área. Gosta de jogar, né? Eles estavam instalados um pouco mais à frente, escapou um abraço. E aí você já fica receoso. Continua um pouco mais acima ou já segura um pouco mais porque os caras estão bem? Aí sai um segundo parecido, outra pancada da entrada da área. Um abraço, né? Então vamos ouvir o Cuca, o que ele falou depois dessa vitória goleada do Galo 4-1 sobre o Atlético Goianiense. Boa noite. Lógico que a gente sai muito satisfeito com o desempenho geral, né? No primeiro tempo, com a posse de bola, com o controle do jogo, criando jogadas, porque o adversário estava bem fechado. E nós jogamos muito bem, criamos jogadas pelos lados, por dentro, fizemos belos gols. Fomos infelizes no lance do gol do Atlético Goianiense, mas no segundo tempo corremos poucos riscos, ainda que eles tiveram 2 chances claras. Nós tivemos outras meia dúzia, pelo menos. Fizemos o 4º gol e aí no segundo tempo o time, lógico, porque o adversário se posta mais à frente, você não fica com tanto controle do jogo no campo de ataque como a gente ficou. Naturalmente a estratégia ela muda, ela passa a ser as estocadas em velocidade e elas aconteceram de forma correta, as linhas trabalhando justas, né? E nós hoje temos que comemorar esse grande jogo que a gente fez e essa grande vitória, lógico, e a gente fica mais encorpado com os jogadores que voltaram.